Olá, saudações a todos. Sou o professor Paulo, professor de Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social. E nós vamos estudando, assim, o movimento de reconceituação. Vamos compreendendo as transformações que ocorreram na nossa profissão, né? Essa profissão que foi instituída por uma classe para atuar sobre a outra, e essa identidade que foi cunhada a princípio e que nos é um quanto indigesta, e que no caminhar da nossa história há a possibilidade de reverter este processo, do qual em determinado momento se chamou de movimento de reconceituação. E utilizando a base de Neto, e não só Neto, outros autores, dissemos assim que este movimento de reconceituar, de dar um novo conceito à prática, à teoria do serviço social, as formas de intervenção do serviço social, ela vai se transformando. E no Brasil, ela assume três grandes posições que são as mais disseminadas, que são as mais veiculadas. Aí nós vimos e vamos vendo na nossa disciplina a perspectiva modernizadora, a perspectiva de reatualização do conservadorismo, que é o ponto-chave da nossa aula, e a intenção de ruptura, que vamos abordar também. A perspectiva de intenção de ruptura nós vamos aprofundar ainda mais no nosso ciclo 3 de Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos, na unidade 3. Então eu quero que vocês sintam paixão por essa disciplina, no sentido de que ela é uma disciplina muito reivindicada nos nossos testes de inserção profissional, e quando formos teste de profissão, é realmente aquilo que te insere, são os concursos públicos. Então sempre você vai ter ali em torno 4, 5, 6 questões de fundamentos, o que lhe traz uma porcentagem relativamente alta naqueles conteúdos que são específicos ao universo do serviço social. Fora este teste de inserção profissional, é importante que você compreenda a linguagem da sua profissão e por que nos abordamos de tal maneira e não de tal maneira, por que dessa posição crítica, porque lutamos pelo neoconservadorismo, que hoje está muito em voga, inclusive dentro da classe do serviço social. Okay? Então, importante aí. Vamos acompanhar a reatualização do conservadorismo. O que é que nós vamos ter, então, como competência da nossa unidade? Destacar esse bendito movimento de reconceituação. Aonde? No Brasil. Dentro da perspectiva da reatualização do conservadorismo. Vamos passar pela perspectiva de intenção de ruptura? Vamos, professor? Vamos passar pela perspectiva de intenção de ruptura. Ela é necessária até como base comparativa entre um e outro. Isso faz você assimilar melhor os conteúdos. E sempre gosto de provocar, no sentido de que, em que medida hoje trabalhamos mais na reatualização do conservadorismo, ou na perspectiva modernizadora, ou ultrapassamos isso e vamos mais nos nutrindo de um método ou de uma prática alicerçada sobre um método crítico, dialético, enfim. E muitas vezes nos encontramos presos a esses caminhos que a reconceituação, de certo modo, não conseguiu romper. De certo modo, não conseguiu romper quando falamos do universo da classe profissional. Não é total, ela é hegemônica, não é total. Ok? Vamos ao quadro, então. Na nossa contextualização, então, nós vamos hoje continuar abordando este movimento de um novo conceito do serviço social. E dentro da realidade brasileira, que nos é muito própria, vemos que esse movimento de reconceituação, ele se faz distinto. Se faz distinto muito por conta da conjuntura política em que vivimos da década de 60, do meio da década de 60 em diante, podemos dizer assim, de 64 em diante, o que trava processos, alguns chamam de populista, outros mais progressistas, alicerçados assim na perspectiva de movimentos sociais, dentro de metodologias freirianas, porém, de certo modo, freia as manifestações mais críticas desse serviço social, o que não acontece em outros países, como Chile, Argentina, Uruguai, que vão mais para a linha crítica. Isso
reflete que o serviço social, ao final da década de 70, início da década de 80, bem no início mesmo, vai se nutrir muito das concepções de material produzido por esses profissionais oriundos desses países. Então, é um dos momentos da perspectiva de intenção de ruptura que nós vamos compreendendo. Então, destaca a perspectiva de reatualização do conservadorismo. O que é essa reatualização do conservadorismo? Revela as principais características dessa perspectiva, desse modo de pensar, agir dentro do serviço social, o seu método, né? E destaca os principais elementos de destaque mesmo, né? E revela a fenomenologia, enquanto filosofia, que embasa, o caminho da reatualização do conservadorismo. Nós vamos buscar compreender isso. Esse é o nosso mote hoje, tá? Reatualização do conservadorismo. Vamos abordar, então, traços gerais. Professor, gostaria de aprender um pouco mais sobre essas perspectivas, aprofundar sobre essas perspectivas. Então, trago aqui algumas indicações de leitura para vocês. Uma delas aqui, que é uma que eu gosto muito, Ditadura e Serviço Social. Uma análise do serviço social no Brasil. Ela é suficiente para nos dotar do que nós precisamos da compreensão? Acredito que não. É necessário você, além da leitura do nosso livro da disciplina, há necessidade de leituras complementares, artigos, enfim. Essa é uma leitura base que peço a vocês a leitura, acho muito importante. Mas outras, como o documento de Araxá, bacana vocês lerem, o documento de Teresópolis, baixa na internet, dá para ver, dá. Né? O documento de Sumaré. Então, vão se apropriando desse metodologismo que encharcou a profissão. Okay? Importante vocês fazerem essas leituras. Vamos comigo ao quadro. Bom, sempre partimos então de um contexto. Perspectiva de reatualização do conservadorismo. Que momento é esse? Bom, nós estamos na década de 70. Estamos na década de 70, então, já passamos o golpe, estamos no golpe. Estamos no golpe militar de 1964. Estamos. Já há uma longa data do golpe, que ela vai se... mais na década de 70, início da década, um pouco ali, né? Zé Paulo Neto até coloca 10 anos a partir do movimento de reconceituação. Porém, né, daquele ponto que a gente colocou, que foi 65, porém a gente vai perceber ali, que já existe alguns documentos, já nessa perspectiva até mesmo antes dessa data. Então, vivemos um contexto de ditadura militar, mas já esse desgaste do regime militar. Esse desgaste mesmo, tá, com discrepância entre crescimento e mazelas sociais. Há um ministro dizer, olha, como é que o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Então há uma concentração de renda muito grande. O milagre econômico não foi possível de ser ultrapassado no sentido mesmo de ser duradouro e de uma divisão social, até mesmo pela formatação do capitalismo brasileiro, que é um capitalismo dependente, é um capitalismo à base de multinacionais, do qual muito pouco se trazem fruto de divisão social para o país, né? E vive-se assim uma crise, uma dita crise política, e um processo de assumir que se vai deixar o Estado, a ditadura militar vai deixar o Estado, porém com um processo mais gradual, mais lento. É um momento de grandes críticas. Dentro, por exemplo, da profissão, começa a se aparecer ao descrédito com a perspectiva modernizadora. E por que começa a ter essa crítica ao movimento de reconceituação na perspectiva modernizadora? Ora, porque ela vem num processo de integrar, né? Vamos concebendo na nossa disciplina esse processo de integrar, de inserir a população enquanto desenvolvimento. Então, é mobilizador, integrador, né? Não conflitivo.
mas ele não traz aquilo que a população precisa. A população tem o seu arroxo salarial, as mazelas sociais continuam, a inflação retorna, não se ganha suficiente para colocar pão na mesa. Enfim, ele não consegue trabalhar questões como o êxodo rural, como o analfabetismo, como a miséria, e vai criando um hiato muito grande. Ora, então essa perspectiva modernizadora, que diz que era possível de integrar o país por mecanismo, por concepções, por uma racionalização, por um planejamento, ela não consegue oferecer respostas suficientes. E também se dissocia da subjetividade. Se dissocia da subjetividade. E flagra disso é o próprio método dela, de aproximações, identificações, né, de similaridade, de regularizações de fenômenos que já vão ter a sua interpretação a priori dado. Casuística, receitas prontas. Vamos vendo isso próprio, flagrante, dentro do documento de Teresópolis. Então se perde, se distancia dessa subjetividade. O que o professor está querendo dizer? O professor está querendo dizer o seguinte: os adeptos, aquele pedaço do corpo profissional, aqueles militantes que vão defender essa maneira de ver o serviço social, de compreender o serviço social, vão tecer essas críticas à perspectiva modernizadora. Estão dizendo, olha, você sabe por que a gente não se adequa ao jeito de vocês? Porque vocês falaram que o instrumento ia resolver, não resolveu. Porque vocês falaram que integrar, não integrou. Não é? Porque vocês falaram que o processo de planejamento ia superar as mazelas, não superou. Porque vocês se distanciaram daquilo que é singular. Porque vocês se distanciaram de uma teoria e foram muito para o método, com as respostas prontas, sem compreender os fenômenos. E dão um outro entendimento ao serviço social. Percebe que é uma classe, ou parte dessa classe, que entra em conflito com uma ideia já dada? Ora, o que estou dizendo aqui é que o movimento de reconceituação não é unívoco. Ele não tem uma voz só. Ele canta em diversos coros. Ao mesmo tempo, não em processos sociais distintos, escamoteados no sentido, olha, vai se desgastando um, vai sobrepondo o outro. Como dissidências, como uma profissão que busca encontrar os seus caminhos. Então é isso que nós estamos falando aqui. Então eu quero que vocês imaginem esses grupos, esse pessoal se debatendo teoricamente, ideologicamente. Ora, pois, veja bem, essa explica, aquela não explica, e as críticas que vão se propondo. Isabel Neto faz esse jogo, esse livro que eu mostrei para vocês, faz esse jogo das argumentações de uma forma muito madura, muito precisa. Ele tem um vocabulário um quanto mais elaborado, e isso é importante para que vocês possam também. O serviço social tem que adequar o seu discurso, quando estamos falando das expressões da questão social, quando estamos falando em nível técnico, em nível de congressos, nós temos que mostrar também que nós temos compreensão daquilo que é a linguagem profissional. Então é importante que você faça essa leitura. Tá? Não gosto. E agora, quando estamos trabalhando com a população, nós temos que afinar o nosso discurso, a fim de que eles possam compreender exatamente o que venceiam as suas mazelas. Então, importante a leitura. Okay? Voltamos ao quadro. Bom, e esse momento é um momento de nova movimentação, de movimentos sociais. Nós vamos ter aqui como prova disso o movimento pelo custo de vida, pela severidade deste custo de vida, o movimento dos sindicatos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, que são uma válvula da economia muito forte. E ora, se a parte econômica está caindo e a parte política está sendo contestada, estes movimentos vão então tentar oxigenar essa vida social no país. E o serviço social vai se nutrir disso. Já a perspectiva de reatualização do conservadorismo, ela vai se colocar então uma crítica aos padrões pré-estabelecidos, generalistas. Professor, o que quer dizer isso? Ora,
nós vamos ver dentro do documento de Teresópolis a descrição de regularidade de um fenômeno que já tem as suas causas pré-datas e a forma como o serviço social vai dar. Ora, isso não é pré-estabelecimento e generalizações? É. Isso afasta da complexidade da questão social. Há uma crítica, por exemplo, a essa asepsia política que, dentro do movimento de reconceituação, foi uma das válvulas tensionadoras para eclodir este movimento, mas que não é rompida na perspectiva modernizadora. Então, este grupo que defende este tipo de fazer serviço social critica a forma como estava sendo feito a nossa profissão. Há necessidade de um aprofundamento teórico, nega o aparente, o dado, e busca compreender o que é o fenômeno. A perspectiva modernizadora, nós vamos ter daqui a pouco também, né, esses processos de comparação, e essa negação do aparente, aqui, é totalmente contrário à perspectiva modernizadora. Por quê? Porque na perspectiva modernizadora, o aparente é o dado de regularidade, que vai se apresentando e vai interpretando quantificamente o que significa cada fenômeno, a regularidade de cada fenômeno. Então vai criticar os padrões causalistas, tá? A perda dessa singularidade. Do quê? De dizer que cada homem é um homem, de que cada grupo é um grupo, de que cada comunidade é uma comunidade e que só ela sabe entender o que ela passa. E eu tenho certeza que tem gente que abriu o coração com isso agora. Eu tenho certeza. Tem gente que abriu um sorrisão no coração porque é disso que eu estou falando, né? Será que é mesmo? Será que é mesmo? Essa singularidade se manifesta, mas ela não está imersa numa totalidade? Vamos compreendendo, vamos compreendendo. A afirmação de valores cristãos, novamente, e a crítica ao método modernizador. A busca, a transformação social, e essa transformação social é entendida no indivíduo. No indivíduo. Aqui que buscava a perspectiva modernizadora. A perspectiva modernizadora buscava a integração e o desenvolvimento. Vamos integrar, vamos eliminar os entraves desse desenvolvimento, vamos entender que por meio de processos de planejamento, de dinamização de comunidade, nós podemos atingir o bem-estar social. Ponto. Aqui não, está dizendo, olha, a transformação se dá homem a homem, se dá de grupo a grupo, de comunidade a comunidade. Então ela é individa na pessoa, é entendida na pessoa. Tá? E não vai vincular o serviço social a este desenvolvimento. Tá? Vai recuperar componentes conservadores da profissão. E tece crítica à sociedade. Tece crítica à sociedade. Busca de humanização, retoma uma ajuda psicossocial e vai chamar o usuário do serviço social de cliente. Cliente. José Paulo Neto diz, esta é a perspectiva mais impermeável à mudança, mais rígida, e que vai meio que dar uma marcha ré na história. Né? É importante isso? Por que eu vou querer saber? Tem gente que atua na perspectiva da reatualização do conservadorismo e está achando que está fazendo um bem danado, extremamente dissociado do seu projeto ético-político. Então presta atenção para a gente não pensar que a gente está fazendo uma coisa nova quando não é. Quando a gente está reforçando uma sociedade já dada, um caráter genético da nossa profissão, no sentido de compositório, de ser uma profissão instituída por uma classe para atuar sobre a outra. Presta atenção. Colegas, vocês estão no meio do curso, ok? Segunda perspectiva, que é no movimento de reconceituação. Por que a segunda? A gente vai entender que a segunda perspectiva, entendendo, olha, o movimento de reconceituação parte em 1965. E a primeira, historicamente, que sai é a perspectiva modernizadora. Como é que eu vou saber disso? Eu tenho prova disso no Seminário de Araxá, 1967, e o Seminário de Teresópolis, 1970. E nós temos ali grande nata profissional
pensando na perspectiva modernizadora, com os elementos da perspectiva modernizadora que vimos e vamos reafirmando aqui nessa disciplina. Que características são essas? Funcionalismo, asepsia política, não critica o Estado, não critica a sociedade, pensa a sociedade de uma forma mais homogênea, não é? Então, essa é a primeira que se move. A segunda, então, no tempo histórico, ela pode até ser a intenção de ruptura, mas a gente vai ter alguns elementos já em 1970 que também aponta para a perspectiva de reatualização do conservadorismo. Então, acaba sendo em tempo histórico quase que igual, mas alguns elementos apontam já, alguns documentos já ali do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social vai apontar também para a incidência dessa perspectiva ali no começo da década de 70. Porém, o que mais deflagra é que a perspectiva de intenção de ruptura, que é a terceira, que tem base marxista, ela vai iniciar e vai parar, enquanto a outra continua. Ela vai começar a parar e depois retomar. Então dá para a gente chamar de segunda, a segunda perspectiva. Também é só enfeite. Vamos para o quadro. Então, nós vamos ter a segunda perspectiva. O que ela vai fazer? Ela vai negar o marxismo. Ela nega a forma de ver o mundo marxista. Por quê? Porque o marxismo ele vai falar que o ser humano ele é multideterminado, né? Mas que o contexto em que ele vive é a forma como ele pensa. E o que o contexto traz em si é a forma específica de sua cultura, e isso, de certa forma, determina o homem naquilo que ele é capaz ou não, na sua propriedade. Então ele vai criticar por quê? Porque, de certa forma, está tirando a potencialidade do sujeito singular, dizendo que ele não é sozinho agente de mudança. Ela vai também criticar o positivismo pelo tudo aquilo que nós estamos reafirmando aqui, não é? Pela sua base funcional, estrutural, pela sua asepsia, pelos seus modelos prontos de intervenção. E o que ela vai usar? Ela vai ter a base fenomenológica. Anota aí que é questão de prova. Eu tenho certeza que vocês vão acertar e eu vou ficar muito contente quando vocês acertarem essa questão. Olhou lá, fenomenologia, é a reatualização do conservadorismo. Não tem como errar. Não tem como errar. Fenomenologia, reatualização do conservadorismo. Tem reatualização do conservadorismo? Tem fenomenologia. Tem fenomenologia. O movimento de reconceituação está ali, está ligado, não tem como. Então, você vai olhar qual é a perspectiva dentro do movimento de reconceituação, que tem como a sua base a fenomenologia. Vai estar lá, perspectiva crítico-dialética, nunca ouvi falar disso. Bom, perspectiva positivista, também nunca ouvi, né? Não estava falando desse problema. Mas está lá, perspectiva de reatualização do conservadorismo. Opa, está aqui. E acerta, por quê? Isso é questão de concurso e é questão mesmo de entendimento da história da nossa profissão. Importante vocês verem o que é essa fenomenologia agora. Vamos compreender um pouco o que é essa fenomenologia. Vamos comigo ao quadro. A fenomenologia, então, é uma corrente de pensamento compreensiva. Tá? Ela vai buscar aquilo que é a essência. Tá? Ela vai buscar conhecer um mundo sensível, subjetivo. Por quê? Porque ela entende que um objeto, um problema, enfim, ele é, para o sujeito, fruto de sua consciência, aquilo que tem significado para ele. Então, um problema ou uma expressão da questão social assume o seu lado subjetivo no sentido de que como ele internaliza e como ele compreende. Compreende, anota aí, é dica. Este fenômeno. E esta compreensão é a essência deste fenômeno. Por quê? Porque o objeto para ele só existe na sua consciência. Só passa a existir a maneira que ele tem consciência do que é, do problema tal como ele é. E aí cabe ao serviço social desmistificar a essência daquilo que ele está passando. O caso, ou seja, o indivíduo, o grupo ou a determinada comunidade. Nós perdemos, nesse sentido, o conceito de mundo, não é? De mundo. Perdemos.
Vou apagar esse desenho, porque senão vamos mandar, hein? Perde-se. Por quê? Porque singulariza-se tudo. Então, busca compreender a essência do fenômeno tal como ele apresenta ao sujeito. A fenomenologia, então, enquanto filosofia da ciência, ele vai dar o apelo para a consciência de algo. É o fenômeno aquilo que pode ter na sua consciência, de ação e percepção. Professor, seja mais específico, o senhor está dando um nó na nossa cabeça. Veja bem, você tem compreensão sobre os fenômenos que você vive. E olha para o seu colega de lado. Ele pode estar passando o mesmo que você. Mas a percepção e o impacto sobre aquilo que vocês passam é distinto. Por quê? Porque vocês têm forma de interpretar o fenômeno diferente, que vem da sua cultura, da sua vida, do impacto que aquilo tem na sua vida. Cabe ao serviço social a mediação por meio do debate, do diálogo, para que você compreenda o que você está passando e busque superar a essência desse problema. A sociedade não é vista mais como forma harmoniosa, integral, mas como conflitiva. Porém, ela vai deixar ela suspensa e vai trabalhar eu e você, nós. Okay? Voltamos ao quadro. O mundo, toma sentido pelo que é percebido, como o seu cliente percebe. Tá? A fenomenologia e o serviço social. Então, é a primeira vez que este embasamento vai se dar. O que também não é muito distinto para nós. Por quê? Porque o marxismo também, no movimento de reconceituação, é a primeira vez que vai se aproximar. O funcionalismo talvez tenha ali algum semente, mas também será. Porém, é um embasamento totalmente novo. E que o próprio serviço social tem pouca apropriação com ele. Seus principais pensadores, Ana Augusta Almeida, está ligado ao quê? A segunda perspectiva, que é reatualização do conservadorismo, isso mesmo. Ponto para você. Creusa Capalbo. E é assim mesmo, tá? Não é erro do professor, não. Ana Maria Brás Pavão. São pessoas, então, pensadores ligados a esta corrente de pensamento do serviço social. E eu tenho certeza que quando falo corrente, vocês já entenderam que é um grupo de profissionais que estão defendendo essa prática. Tá? Então, ela vai colocar certa fragilidade dessa incorporação deste embasamento. Assim como a perspectiva de intenção de ruptura também terá a sua fragilidade na hora de interpretar o marxismo, que vai absorver teóricos mais superficiais, ou talvez não superficiais, mas que escondem a essência daquilo que é realmente o marxismo. Tá? Então, vai não se utilizar dos autores fiéis. E essa é uma das críticas que o José Paulo Neto coloca. Então, ela vai trabalhar com muitas simplificações e reducionismo, tá? Interlocuções com outra perspectiva e recebe muitas críticas, tá? Denominação, então, ela é reatualização do conservadorismo. Vamos pegar na raiz da palavra. Você está colocando a atualidade daquele conservadorismo que o serviço social tentou passar, lá com aquele serviço social tradicional, que tinha a perspectiva do empiria, do serviço social face a face, do serviço social de caso, dos valores cristãos. Ele vai recuperar, tá? Então ele vai recuperar princípios como autodeterminação, vai manter vínculos com o humanismo cristão, tá? E vai atuar em grande medida na esfera micro. Nós vamos lembrar, quando coloco essa ênfase, que a perspectiva modernizadora atuava micro e macro, MM, não é? Micro e macro. Aí, micro, ele te colocava lá, é o atendimento do caso, é a prestação de serviço direto. Micro é a direção de obras assistenciais. Macro é a participação em políticas sociais. Macro é a participação no processo de planejamento. Aqui a esfera é micro. A esfera é micro. Então, não tem MM, só tem M. Tá?
Qual é o método que ele usa? O método é entrevista. Face a face, é outra dica, né? Retoma o serviço social face a face. Vai saber que está falando do serviço social, tá? Da reatualização do conservadorismo. O método é o diálogo, o debate, entendido como o quê? Ajuda profissional. É isso mesmo. Ajuda profissional. Ajuda profissional. Tá? Estabelece uma relação de reciprocidade. Eu dou parte do que eu tenho, você doa parte do que você tem e junto construímos um saber do que nós nos apropriamos. E junto construímos, tá? E junto construímos assim um projeto para superar aquilo que você vivencia. Reatualização do conservadorismo. Vamos aprofundando nessa perspectiva. Então, o que ele vai ter enquanto intervenção? Ajuda psicossocial. Ora, vamos mudar a personalidade. Ah, professor, mas espera lá. Isso aí é característica do serviço social tradicional. Qual é o nome da perspectiva? Reatualização do conservadorismo. O que Neto fala? Ela é mais impermeável à mudança. Ela vai tentar dar uma marcha ré. Ela vai apelar para a consciência. A consciência é sobre aquilo que você entende sobre o fenômeno que você está passando. E vai buscar descrever e compreender este fenômeno junto. Tá? Essa visão de homem é uma visão de homem que pode transformar o seu mundo por ele só. Então, o método, recurso ao diálogo, serviço social face a face. Vai, assim, por meio de uma troca nesse recurso dialogal, em que o assistente social vai se despindo do seu conhecimento para tentar essa reciprocidade, essa empatia, encontrar a situação, problema que mais afeta ele. Juntos, na ajuda. Elege o problema central que vem disparando outros problemas para ele. Há uma articulação de saberes entre aquilo que o assistente social tem, a sua teoria, mas aquilo que o usuário, que no caso o cliente também tem. E para uma análise crítica, vai formular um projeto. Vai ter uma síntese e uma construção de projeto. Essa construção de projeto é um projeto de vida, tá? Para a sua alteração. E retoma o processo reflexivo. Para quê? Para encontrar outra situação de problema, tá? Outra situação central para assim, tá? Eleger e intervir. Que seminário, então, que está ligado a isso? É Seminário de Sumaré. Seminário de Sumaré, Seminário de Sumaré. Isso mesmo, está lá. Tá? Então, Sumaré está ligado à perspectiva de reatualização do conservadorismo. Vamos para a nossa situação-problema. Como se dava o diagnóstico e a intervenção com a perspectiva de reatualização do conservadorismo? Como é que se dava? Como é que se dava? Ora, se dava aqui, né? Pelo diálogo, pelo aquilo que você está sofrendo, pelo aquilo grupo que está vivenciando, né? Numa certa relação de troca entre um saber aprendido, teoricamente, e aquilo que é vivenciado. Então, em que o assistente social busca esse processo de empatia. E ele tem que levar o usuário a ver e eleger o problema central do que ele está passando. E junto construir a perspectiva de superação. Então a base é o diálogo, né, o apelo para a consciência, a interação. E o diagnóstico é sempre múltiplo. Por quê? Porque é o que o cara está vivendo. E aí o ato da consciência é verdade. Pode ser e pode não ser. Porém, para a perspectiva de reatualização do conservadorismo é. Compreender. Ok.
Vamos para a nossa interação. Em pequenos grupos, discutam sobre essa perspectiva, destacando seu contexto histórico, sua fundamentação teórica e sua vinculação com o tradicionalismo. Nós já voltamos. Olha lá, a contribuição. E falando sobre perspectiva de reatualização do conservadorismo, nós queremos saber qual é o contexto, né? Qual é o contexto, né? Qual é a fundamentação teórico-filosófica e qual é a sua relação com o tradicionalismo. E o Paraná mandando aí, olha só, ela coloca o processo de face a face buscando a transformação do usuário do serviço social como um cliente de sua ação com perspectiva do mundo.
como uma forma de positivismo de qualidade. Gostei da analogia do positivismo de qualidade. É isso mesmo, acho que é essa retomada, essa retomada do serviço social que vai tratar caso a caso, da singularidade da sua situação. Professor, quando o senhor coloca caso a caso, então esse pessoal não trabalhava com grupo? Sim, mas é o grupo isolado do restante. É a comunidade, é como aquele grupo vive, é como aquele caso vive, é como aquela comunidade vive. Tá? Então é esse serviço social que busca compreender a singularidade daquilo. E ponto. Ponto. Vamos compreender o fenômeno, tal como se apresenta este grupo. Tem essa relação, estabelece pouca relação. Tá? Bahia, olha lá. Itaberaba. No Brasil, em especial, destacamos o período da história... Bom, no Brasil, destacamos o período da história do país que contribua substancialmente para a reformulação da profissão. Período este que pode ser considerado como o fim do primeiro momento do serviço social. Estamos tratando aqui do processo de renovação da profissão sob a ditadura militar empresarial. Boa. Assim, para realizar tais reflexões, utilizaremos autores que dedicam ao estudo dos fundamentos. Vamos por parte. Vamos lá. Qual o período? Ditadura militar. Qual o momento da ditadura militar? Mais o seu declínio. Mais o seu declínio. Tá? Que perspectiva? Que fundamentação? Fenomenologia. Qual base do tradicionalismo? Subjetividade, ajuda psicossocial, diálogo face a face, descontextualização com os aspectos macro. Já são ótimas dicas. Tem mais? Tem mais? Olha lá, tem mais. Rio Grande do Sul? Isso, Polo Santiago, na década de 70, em decadência do regime militar. Acertou a questão aí de qual é o período. Tem mais? Temos mais? Temos, olha lá. Piauí, ênfase na subjetividade, na compreensão dos fatos segundo o que o indivíduo visualiza e sente. E eu provoco vocês agora, tá certo isso? Esse tipo de fazer serviço social tá certo? Vocês concordam? É aquilo que ele interpreta da realidade? É a forma como ele apresenta que é real e ponto? Qual a sua relação com o macro? Você está suspenso no ar? Qual que é a sua relação histórica com a sociedade? Qual a sua relação cultural? Com a sua classe, trabalhador, não trabalhador? Não trabalhador no sentido de sou detentor dos meios de produção, sócio de uma grande empresa. Ou não, depende, se eu não ralar, não tenho, dependo de algo, não tenho serviço, mas estou pertencente a essa classe. Né? Então, assim, isso afeta o seu cotidiano, a situação que você vive é singular, você é a única causalidade, é a única forma de interpretação, é a maneira como você vê, como se altera esses processos. Por isso é muito mais de adaptação, ok? Voltamos ao quadro. Perspectiva de intenção de ruptura. Vamos trabalhar uma perspectiva que, como o nome já diz, é uma busca de interromper o quê? Interromper o serviço social tradicional. Olha, mas os outros não tentaram interromper o serviço social tradicional? A perspectiva modernizadora rompeu o serviço social tradicional? Não rompeu. Tranquilo. A perspectiva de reatualização do conservadorismo rompeu? Não rompeu, porque voltou a aspectos do serviço social tradicional, a princípios cristãos, ignorou aspectos macro, veio muito com a ajuda psicossocial, então recuperou seus traços. Nenhum dos dois aqui rompeu com o serviço social tradicional. No entanto, há uma busca de romper totalmente com esse serviço social tradicional. Essa perspectiva é a perspectiva de intenção de ruptura. Vamos compreendê-la. É a terceira perspectiva do movimento de reconceituação. Da América Latina, professor? Não, do Brasil. Lembramos?
3 perspectivas: modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura. Então essa é a terceira, tá? Nós vamos ter 3 grandes momentos dessa perspectiva. Nós não falamos dos outros, né, dos momentos dos outros. Não. Aqui, Neto diz claro que existe 3 grandes momentos dessa perspectiva, desse jeito de fazer e entender os serviços. Eu quero que vocês entendam a palavra perspectiva do jeito de fazer e compreender um grupo de profissionais que pensou diferente. Então tem um momento em que isso surge, em que Neto chama momento de imersão. Então, é momento de imersão do movimento de reconceituação? Não, dessa forma de ver o serviço social. Tem um momento de consolidação, de falar, bom, este é o caminho que nós temos que seguir. Este é o caminho que nós temos que seguir. E há um momento, e aqui é consolidação acadêmica, tá? Acadêmica. E é um momento de espraiamento na profissão. Espraiamento no sentido de pensar que isso vai com ondas contagiando a nossa profissão. Vamos centrar no momento da emersão. Quando emerge? Emerge em 1972. Emersão é aquilo que se coloca à vista, né, que sai da água e se coloca para fora, né, então se emerge. Ela emerge aí. Professor, mas se eu vou estudar lá no Neto, o Neto fala o seguinte, o Neto fala que esse pessoal já estava lá em 1960, 1960 e pouco, trabalhando com essa perspectiva. Sim, mas aí, no meio do caminho, teve o golpe militar, de 64. Então, este público que formulou, estava ligado, então, a um grupo de professores da Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, que experimentou uma forma de ver e fazer o serviço social de maneira diferente. Com um embasamento no marxismo, com intérpretes um quanto que secundários, que nós colocamos com fragilidade teórica, que nós vamos ter então Luiz Althusser, Mao Tse-tung, quando grandes intérpretes. Foi o primeiro contato da nossa profissão com a corrente marxista. Quando surge o primeiro contato da profissão com a corrente marxista? Ora, professor, surge no movimento de reconceituação, na perspectiva de intenção de ruptura, lá em 1972, dentro do momento da sua imersão. Eles vão ter lá uma certa fragilidade, professor. Por quê? Porque eles não pegaram os seus autores principais, eles não leram nas fontes mais originais de Marx, eles não foram em autores como Gramsci, como George Lukács, eles pegaram ali Luiz Althusser, Mao Tse-tung, que tem aí uma certa fragilidade, uma certa estrutural dentro disso, e isso, de certa forma, não foi fiel com a dialética. Então, há uma certa debilidade ali. Mas avança, professor. Então, o primeiro contato é dentro da perspectiva de intenção de ruptura, em 1972, e você vai acertar essa questão. Vai acertar no concurso, vai acertar no nosso teste de avaliação, isso é certeza. Ele foi conhecido como método BH. Método BH, que vai buscar a organização da sociedade, a capacitação e a mobilização. Onde eu vou ver o método BH? Você pode ir lá no sebo e comprar esse livrinho aqui, da Leila Lima Santos. Pode colocar a câmera de documentos para mim, por favor. Por favor, câmera de documentos. Beleza. Bom, então, esse é um momento mais duro, tá? Da ditadura militar. Esse é o momento mais duro da ditadura militar. Por quê? Porque é um momento em que nós vamos ter a repressão aos movimentos sociais, é um momento que nós vamos ter milagre econômico, mesmo assim se lança uma semente. Uma semente que vai compreender a sociedade em conflito, a sociedade em classe, o Estado de uma maneira não tão isonômica assim. Então vai buscar a imersão, dentro desse, e vai só que ficar dentro da universidade.
Então, eles escolheram uma cidade para fazer um projeto, tá? E lá nessa cidade, então, se vincular, e eles tinham muito vínculo com a Vale do Rio Doce, né? Por quê? Porque era originário dessa cidade essa característica, uma cidade de 40 mil habitantes. Eles foram lá e fizeram um experimento, tá? Eles fizeram uma experiência de atuar, tá? E atuar com uma população, então, que estava numa cidade do interior, tá? Em Minas Gerais, não conseguiu sair do locus daquela universidade. Qual era a cidade? Itabira. Tem alguém de Itabira? Itabira, Minas Gerais. Então foi lá que foi a experiência do método BH, E eles foram lá com todo um processo, tá? Todo um processo que tem 7 momentos, em que vai ter a apropriação do saber da comunidade, a identificação de lideranças, vai ter um confronto com a teoria, vai ter de novo uma reaproximação com essa comunidade, vai ter novamente o confronto com a teoria, vai elencar situações, vai organizar essa população, vai trabalhar com propostas de intervenção e depois realimentação. Em 7 momentos distintos, este método BH faz a intervenção. Ah, professor, é importante eu saber os 7. Não é importante saber. O importante você saber neste momento, porque nós vamos aprofundar isso, tá? Que essa perspectiva de intenção de ruptura está ligada à primeira experiência do serviço social com o marxismo. É a primeira vez que esse serviço social tem uma visão de sociedade composta em classe. É a primeira vez que ele vai entender o Estado como um árbitro que não é neutro, mas que está a favor de uma classe. É a primeira vez que ele vai organizar a população para se colocar e reivindicar mais estrutura, melhorias nas condições de vida, enfim, tá? Porém, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. E nós estamos no meio da ditadura militar. Em 1975, Neto diz o seguinte: uma crise que até hoje não é bem explicada levou à demissão desses professores em 1975. Então, em 1975. Ah, professor, então quando se dá o momento de imersão? Quando se dá? Dá em 1972 e vai até 75. E silencia por um longo período, né? Aí vai surgir os movimentos do ABC paulista, né? Vai lá, mas ele está silenciado. Vai se ficar claro a fragilidade da ditadura militar. Vai mostrar condições favoráveis para o seu reaparecimento. Por quê? Ora, porque a ditadura militar está sendo contestada, né? Vai ficar, então, mais favorável a crítica à perspectiva modernizadora e a necessidade de romper substantivamente com esse conservadorismo. A profissão vai ampliar o seu contato com outras categorias de profissão. Eu quero que vocês compreendam, então, o momento que nós estamos vivendo ali. Uma perspectiva que surge num ambiente acadêmico, que busca fazer um projeto numa cidade do interior, que é Itabira, vinculada à área da mineração, da qual a Companhia Vale do Rio Doce tem grande incidência, em bairros frágeis assim. E eles vão então buscar compreender as diferenças desses bairros, identificar o que a população passa, compreender o saber dessa população, articular com essa compreensão materialista histórica, articular conhecimento, mas singularidade, retomar esse conhecimento com a comunidade, voltar a isso. Então, ele é um processo que é produção de conhecimento, mas também é uma perspectiva mais focal no sentido de retomar a população e que ela comece a absorver essa produção de conhecimento. Então, eles vão caminhando. Então, são feitos em 7 momentos ali. Então, é neste momento em que ela surge e que enfrenta e que dialoga com outras perspectivas, como a modernizadora, como a reatualização do conservadorismo. Eu queria mostrar o livro a vocês, eu quero mostrar esse livro,
tá? Vou colocar na câmera de documentos para vocês, agora sim a gente vai ter então textos de Lima Santos, Leila Lima Santos, você vai ter lá o momento do BH, como ele entendia, a experiência, ele vem descrevendo. Quer conhecer? Vai lá, dá uma olhada como o pessoal pensava. Então nós vamos ter aí uma apropriação desse saber. Voltamos. Intenção de ruptura, consolidação e espraiamento. Olha bem para mim aqui. O primeiro momento da perspectiva de intenção de ruptura é a imersão. A imersão se dá em 1972, na Pontifícia Universidade Católica de BH, num município chamado Itabira, com 40 mil habitantes. Não ultrapassa os muros dessa perspectiva, dessa universidade. Ela é interrompida em 1975. Mas há algo que fica, a semente dela fica. E esses profissionais, então, vão reativar essa semente, ao ponto de chegar com a consolidação acadêmica, ou seja, de atingir a academia, da onde eu estou falando aqui, aí, das academias de diferentes regiões do país, tomar o conselho de classe, os organismos de luta da profissão, reverter a sua matriz curricular, alterar o seu conteúdo do código de ética, dessa experiência de PH, e reformular essa proposta. Então, é daqui que nasce. Nós vamos entrar num momento que a gente chama de consolidação acadêmica e espraiamento na profissão. Voltamos ao quadro. Então, consolidação acadêmica. Que momento é esse? Nós temos um momento emblemático, existe até uma revista de Serviço Social e Sociedade, se não me engano, é a número 100, que vai falar sobre o Congresso da Virada. O nome é Congresso da Virada, que na verdade é o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, foi conhecido como Congresso da Virada, não à toa. Por quê? Porque é da virada. É a virada do quê? É a virada de ocupação desses locos políticos profissionais, CRES, CEFES, né? Naquela época não era CRES, CEFES, era CRAS. Por que CRAS, professor? Não tem a ver com assistente social? Não. Né? Era Conselho Regional de Assistentes Sociais. Ó, Conselho Regional de Assistentes Sociais, naquela época era CRAS. E Conselho Federal de Assistentes Sociais. Isso mesmo. Hoje é CRES e CEFES, né? Nós vamos ter essa alteração ali dentro da nossa lei de regulamentação da profissão, se não me falha a memória. E então isso é alterado. Tá? Naquele momento, então, eles vão o quê? Ora, a ditadura militar ainda está em voga, né? Fizeram o terceiro Congresso Brasileiro, chamam lá o general, tá? Só que o povo se rebela. Os profissionais dizem, não, nós não queremos isso mais não. Vamos interromper esse negócio aqui. Vão virar. E há a deposição da mesa de organização. E há, então, toda uma nova reorganização da profissão dali para frente, que vai exaltar, tá? Que vai começar a trabalhar mais a perspectiva da vertente marxista. E isso, então, é retomado, tá? Na maioria dos seus debates. Nós vamos ter, enquanto característica, o aprofundamento das nossas produções teóricas. Primeiro, absorvendo aquela produção latino-americana que teve origem lá no começo do movimento de reconceituação. Ora, por quê? Porque estamos ressaltando que o serviço social brasileiro, o movimento de reconceituação, ele é diferente do Brasil como o da América Latina, por conta do seu passo conjuntural. Então, aquele povo lá avançou, teve o contato, o Brasil deu uma segurada na onda. Por quê? Porque vivíamos a ditadura militar. Então, neste momento, que momento é esse, professor? Aqui, ó, 1979. Tá? 1979, se não me falo, 1979. Nós vamos ter esse Congresso da Virada. E de lá, então, nós vamos começar um aprofundamento teórico. Tá? Nós vamos começar a ter uma polarização de debate entre aquela perspectiva que era mais divulgada na nossa profissão, que é a modernizadora, tá? E essa perspectiva de intenção de ruptura. Há um debate aqui.
debate de produções teóricas, polarização desse debate profissional. E vão começar as manifestações na sociedade cada vez mais. Que manifestações são essas? São sindicatos, são movimento aqui pelas eleições diretas, são movimentos aqui pela anistia. Nós vamos ter diferentes, a ditadura vai sair. Ela vai sair. Então pega um momento de fragilidade dessa ditadura e é profícua, ou seja, é permissível esse tipo de debate, qual não era antes. Por quê? Porque essa conjuntura agora é favorável. Essa conjuntura agora é favorável. Né? Já não é mais possível perdurar essa ditadura por tanto tempo. Já não é mais possível perdurar essa ditadura por tanto tempo. E aí a história, às vezes, parece que é esquecida neste país. Parece que essa história é esquecida no país. Então, essa ditadura militar foi combatida. Nós lutamos por um processo de democratização. Eu duvido muito que foi a democracia que levou o país a isso. Duvido muito que foi a democracia que levou ao país tal como a gente tem, sobre essa base patrimonialista do Estado. Acho que não, acho que o nosso ranço, tenho certeza, com base em Marco Aurélio Nogueira, com base em diferentes autores, de que nosso ranço patrimonialista, ele é cultural e histórico. Cultural e histórico. E quando coloco nosso ranço patrimonialista, trago toda a questão da corrupção, de um Estado que é apropriado por um e por outro. Por um e não por outro, né? Por um e não por outros, né? Então tá. Então esse momento é um momento que vai se dar até 1982, 83, 84, por aí. O que a gente chama de consolidação acadêmica. Ou seja, esse debate aprofunda teoricamente, esse debate então agora é veiculado nos canais de debate da profissão, esse currículo é alterado em 1982, ou seja, academicamente, a corrente marxista vai se firmando, até chegar a encharcar a profissão. 1983, 84 para frente. É o que nós chamamos de maturidade profissional. São os primeiros cursos de doutorado, o primeiro curso de doutorado aqui, a vinculação ao movimento operário, né? A plena cidadania dessa perspectiva vai ser ali de 1986 para frente. Nós vamos ter um novo currículo profissional em 82, vai ter atuação junto ao processo de redemocratização, o serviço social vai se ligar aos sindicatos e em 1986, 86, o primeiro código de ética que rompe com o conservadorismo. Você está brincando, não é sério. O primeiro. Nós vamos ter um de 47, conservador, 65, conservador. 75, conservador. 86, rompeu. E 93, continua na mesma linha. Tá? Continua na mesma linha. Então, nós vamos ter um processo de amadurecimento dessa profissão. 3 momentos. Emersão, 1972 a 75. Consolidação acadêmica. Terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, 1979, né, professor? É de lá que vem Maria do Yamamoto. Com aquele livro, Relações Sociais e Serviço Social. Ela produziu, você pode perceber que aquela produção lá, ela está ligada ao marxismo, e ela tem uma visão de Estado, né? Ela começa a fazer toda aquela introdução sobre o Estado, sobre esse Estado que sobre essa sociedade que é formada em classes contraditórias. Enfim, olha que legal, aquela obra de lá, aquela obra de lá. Aí muda o currículo. E aí vão se aliando aos movimentos sociais, vão se aliando aos sindicatos, E ele vai assumindo uma maturidade profissional, um maior debate, um maior rigor. Vai se afastando de Luiz Althusser e vai se aproximando do quê? De Gramsci. Isso, Antônio Gramsci, George Lukács, para falar sobre classe, para falar sobre ontologia do ser social. Gramsci vai fazer o debate sobre a questão da hegemonia, vai fazer sobre a questão do Estado ampliado, e o serviço social vai compreendendo essa sociedade e vai, assim, traçando as formas de intervenção muito mais da atuação da sua corrente marxista mesmo. Então vai se afastando daquele estruturalismo. Então, e aí nós vamos deixar um pouquinho também para Fundamentos 3. Vamos fazer aqui um exercício comparativo entre perspectiva modernizadora
e perspectiva de reatualização do conservadorismo. Vamos comigo ao quadro. Perspectiva modernizadora, então nós estamos abordando o movimento de reconceituação iniciado em 1965. A primeira perspectiva é a modernizadora. A segunda perspectiva é a reatualização do conservadorismo. Nós temos uma terceira, que é a intenção de ruptura, que surge em 72, para em 75, retoma em 79 e vai ter o seu espraiamento na profissão de 84 para frente, né, professor? É isso aí, né? E essas duas perspectivas aqui, que são conservadoras. Bom, primeiro, perspectiva modernizadora. Busca estabilização e crescimento, não é? Ditadura militar, instabilização e crescimento. Já a reatualização do conservadorismo vai pegar a ditadura militar mais em declínio. A sua relação é de cooperação com essa ditadura militar. A relação da reatualização do conservadorismo não é de cooperação, é de crítica. É de crítica. O período é 1975. Neto diz que é período da reatualização de conservadorismo é 10 anos após. A matriz teórica da modernizadora é a base estrutural funcionalista. A matriz teórica da reatualização do conservadorismo é a base filosófica fenomenológica. A visão de sociedade para este é harmônica. É harmônica. A visão de sociedade para a reatualização do conservadorismo é conflitiva, mas é entendida com a visão de cada homem. O método é a recorrência à exterioridade e à generalização, com comparações, certo? Já aqui o método é dialógico, descrevendo o que se passa com o indivíduo e apelando-se assim para a consciência daquilo que se vive. Já a perspectiva modernizadora vai trabalhar com o seu não envolvimento político, seja ele consciente ou não. A perspectiva modernizadora vai buscar o desenvolvimento, cooperar com a superação dos entraves do desenvolvimento. Já a reatualização do conservadorismo tem um compromisso com este homem. Que este homem? Aquele homem, não só. Não é com a comunidade de poder, só com aquele. A perspectiva modernizadora vai buscar a superação do tradicionalismo, não é? E da instrumentalidade, mas não consegue romper. Já a reatualização do conservadorismo não vai trabalhar com a superação ou cooperação para esse desenvolvimento. O foco dela é no homem. A perspectiva modernizadora vai trabalhar com a instrumentalidade. Instrumental, a recorrência, a pesquisa quantitativa. Já a reatualização do conservadorismo vai buscar aquilo que é tradicional, a subjetividade, a atuação micro, as velhas práticas do diálogo e a recuperação dos valores cristãos. A instrumentalidade da perspectiva modernizadora vai trabalhar com o planejamento, com a macro, valorizando mais a macro. Trabalha com a micro? Trabalha, mas valoriza mais a macro atuação. Trabalha com a macro atuação, busca o desenvolvimentismo integrador e incentivo e interventivo. Tá? A perspectiva vai trabalhar aqui os governos, então nós vamos ter aqui o governo de 1965 até o final da década de 70, já esse aqui vai pegar o governos da década de 1970. Os dois estão dentro da ditadura militar. Principais autores, José Lucena Dantas. José Lucena Dantas lembrou perspectiva modernizadora e ganhou ponto com certeza. Já reatualização conservadorismo, uma das grandes autoras, Creusa Capalbo. Tá? Enquanto sociedade, enquanto aceitação dentro da categoria, a perspectiva modernizadora tem grande aceitação. Já a reatualização do conservadorismo sofre muitas críticas. Enquanto perspectiva modernizadora, teremos seminários de Araxá e Teresópolis. Em reatualização do conservadorismo, seminário, todos eles coordenados pelo Centro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social, Sumaré e Alto da Boa Vista. Problema. Quais as principais debilidades da perspectiva de reatualização do conservadorismo? O recurso à subjetividade.
o isolamento com essa situação macro, não é? O recurso ao serviço social psicossocial, o entendimento da consciência de forma singular, são as principais debilidades. A recorrência a uma fenomenologia com autores secundários, né? São as principais características. Com base no exposto na aula, busque contextualizar como acredita que as características do pensamento modernizador e da reatualização do conservadorismo podem estar presentes no cotidiano profissional e como isso pode prejudicar as intervenções. Para agora, gente. Olha o debate ficando quente, pessoal. Ceará manda pergunta para mim. Aluno fulano pergunta. Para ser assistente social é necessário concordar com tudo que Marx defendia? Não, não é. Não é. É importante estar em sintonia com o seu projeto ético-político. A gente compreende, Daniel, que a teoria marxista é a que mais se aproxima da realidade. Dentro da nossa perspectiva do projeto ético-político, nós temos aquilo que é majoritário. Então, se tu pegar o Código de Ética, as diretrizes curriculares, nós vamos defender essa perspectiva, e até porque Marx é uma fonte muito, enquanto antiga, nós estamos dentro de um pensamento marxiano, que é a evolução dialética desse pensamento. Então, entendemos que, historicamente, né, dentro dessas categorias, essa é a que mais se aproxima da realidade. É regra, professor? Não, não é regra, né? Mas dentro do projeto ético-político é isso que se afina. Então essa leitura de mundo um pouco mais contextualizada, mais que é essa sociedade em classe, a busca pela superação. Eu tenho que trabalhar nessa perspectiva, tem que respeitar o seu código de ética, tem que respeitar as diretrizes curriculares, tem que respeitar aquilo que o projeto ético-político coloca. Agora, eu tenho que concordar com tudo que Marx... Não. Marx não é Deus. É isso que nós estamos colocando. Se é que existe, então, enfim, nem vou entrar nessa polêmica com vocês. Então, eu quero que vocês façam um debate crítico. Até porque, olha, vou defender a corrente do pensamento funcionalista porque acredito, com base sustentada naquele autor, tá, que
Essa é a melhor forma que se interpreta a sociedade. E posso escrever meus artigos. Então, não é regra, colega. Você vai ouvir falar muito de Marx sobre... Vai. E nós, enquanto assistentes sociais, e particularmente eu, me afino muito com... Mas também não tem coisas que temos discordâncias, ok? Paulo do Rio Grande do Sul. A religião não pode intervir na visão do assistente social, ver a pessoa como um todo. Upa, mais polêmica. Então vamos lá, pessoal. Religião deve influenciar? Religião deve influenciar? Se a religião pode influenciar, como é que nós vamos trabalhar com aqueles que não têm a mesma religião que nós? Por outro lado, nós não estamos suspensos. Estamos suspensos no ar. Nós não estamos suspensos. E a religião faz parte, sim, é uma parte de cultura, de nossos valores, que nos é importante. Agora, eu posso trazer isso dentro do serviço social? Nós buscamos nos despir o máximo possível. O máximo possível. Porque trabalhamos com expressões da questão social multidiversas. Né? E nas religiões, pensando na religião que mais tem um enfoque no Brasil, nada pode ser impositivo. Então, perde o sentido de ser. Religião não é imposição. Né? Religião não é imposição. Então, não. Tem que se despir dos seus valores o máximo quanto possível. Tem que se despir dos seus valores. Se eu falaria, minha resposta é sim. Tá bom? O Polo de Campo Largo responde, são os dois extremos, o modernizador pode focar... Olha, vamos lá, vamos voltar então. Com base no exposto na aula, busque contextualizar como acredita que as características do pensamento modernizador e do pensamento da reatualização do conservadorismo podem estar presentes no cotidiano profissional e como isso pode prejudicar a intervenção. Campo Largo responde, são os dois extremos. O modernizador pode focar na modernizadora, no sistema militar, com a manifestação da sociedade civil, que diz que o novo código de ética... Cortou? Bom, enfim. Mas eu compreendi. Olha só. Tem gente, por exemplo, que compreende o Estado como um mediador imparcial. O Estado não é um mediador imparcial. O Estado é fruto de uma sociedade que, na nossa interpretação, e respeitando aqueles que não concordam, é composta em classes opostas. E ele defende um projeto de uma classe. E utiliza de todos os meios com isso. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo prático? Liga a TV, abre o jornal e vê a situação do Chile. Se o Estado é um árbitro imparcial, por que não se faz a vontade do povo? Não, porque... Que ordem? Ordem com base em quê? A ordem não deve emanar do povo? E aí você vê que esse Estado não é imparcial. Né? Ok, acredito ter respondido. A reatualização do conservadorismo. Pensa bem, né? Tudo aquilo que o serviço social vai tentar isolar do contexto maior, das causas, e vai estabelecer uma relação aqui, ó, entre eles dois, como se fosse resolver, descontextualizado de tudo. Isso tem? Tem. Isso contribui para a melhoria de vida? No nosso ver, não. Ok? Vamos então rever. Recapitulando, movimento de reconceituação, então, o que foi esse movimento? Trabalhamos perspectiva de reatualização do conservadorismo, vimos que ele tece a crítica modernizadora, ele aparece dentro de um momento de fragilidade do regime militar, se recorre à fenomenologia, é um método compreensivo, psicossocial, que vai também trabalhar a recuperação de valores cristãos, do humanismo cristão. Nós vimos também a intenção de ruptura, com seus três momentos, imersão, consolidação e espraiamento, distinções entre perspectiva de modernizador e a reatualização do conservadorismo. E a reatualização do conservadorismo. Comigo aqui, olha bem para mim aqui. Lê o livro, revisa as aulas, tá? Conseguir uma leitura complementar, vai. A avaliação é uma régua, vai medir eu, vai medir vocês, vai medir a instituição. Ok? Fique em paz com a prova. Entenda que o que é mais necessário é você compreender esses processos, se preparar bem. Esse é só um estágio da sua vida. Outros virão, mestrado virá, doutorado virá, ou não. Teste de inserção. Faz a prova tranquilo, leia o livro e as atividades. Um grande abraço e até a próxima.